Ó, vocês lembram o que é trigonometria? Trígono é o quê? Trigono, triângulo. Triângulo em que nós trabalhamos com lado e ângulo. Muito importante. Figura mais simples da geometria plana. 3 lados, 3 ângulos. Se eu chamar esse ângulo de alfa, esse de beta, esse aqui de gama, nós temos que alfa mais beta mais gama representam 180 graus. E metria é metro, medida. Então a trigonometria começou com medida de triângulo. Essa figura mais simples, nós temos noções dela desde a Babilônia, século II. Nós temos informações na Grécia, século XX antes de Cristo, na própria Babilônia, em que eles faziam tabelas, principalmente associadas à astronomia, de ângulos. E funcionava assim, ó. Aqui a Terra, aqui o indivíduo, bonitinho. Aí aqui você pega um aparelho, um nível, e a estrela lá em cima. Então esse ângulo alfa aqui, ó, eles mediam, e a trigonometria começa a nascer a partir da medida do ângulo entre a Terra e as estrelas. Entende? Se você observar bem, ó, é um triângulo, ó. E que triângulo que é em relação ao horizonte? Um triângulo chamado retângulo, em que esse ângulo aqui, ó, é o ângulo de 90 graus. Assim nascem as ideias básicas de trigonometria. Tá certo? Não é nada muito complicado, nada muito difícil. E o triângulo retângulo, como esse que nós vimos ali, ó, desde essa época da Babilônia, e nós temos notícia da Babilônia desde 6.000 anos antes de Cristo. Então esse triângulo retângulo, por definição, o ângulo oposto ao A, que é o 90 graus, define uma medida que foi chamada de hipotenusa. Então, para eu saber qual é a hipotenusa, é aquele oposto a 90 graus. Como o somatório dos ângulos de um triângulo é 180 e esse já é 90, os outros dois, vamos chamar de alfa e de beta, eles são menores do que 90, os dois juntos. Então são ângulos agudos. Então o alfa aqui, por exemplo, define um cateto e outro cateto, chamar de B e C, e A de hipotenusa, dois catetos, ok? Esse triângulo retângulo, as propriedades do triângulo retângulo, elas já são definidas já tem um tempo. Então, nós sabemos que A, B e C tem uma relação importante, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. São mais de 300 demonstrações disso. Mas esse triângulo, ele não é chamado de pitagórico. O triângulo de Pitágoras, ou os triângulos pitagóricos, que segue essa relação de Pitágoras, que também não foi o Pitágoras que inventou, os triângulos têm uma relação interessante. Por exemplo, um cateto é 3, o outro é 4, vou chamar esse aqui de C, é 3, B é 4, portanto A é igual a 5. Então esse é um dos triângulos pitagóricos que Pitágoras descobriu. E toda proporção a partir dele também é chamado
de pitagórico. Então, por exemplo, vamos multiplicar tudo por 2. Vou colocar aqui, ó, vezes 2. O que implica? Aqui C vai ser igual a 6, certo? B vai ser igual a 8. Se quiser fazer o teste, portanto, A vai ser igual a quanto? 10. Se eu multiplicar por 3, mesma coisa. Isso que é chamado pitagórico. Ele segue uma sequência organizadinha, arrumadinha, tá? E é a base da trigonometria, ok? A partir do triângulo retângulo, algumas definições foram feitas. Que definições? Vamos considerar esse ângulo aqui, vamos chamá-lo de alfa, por exemplo. Lembrando que isso aqui é a hipotenusa, vamos chamar esse de B e esse de C. Foi um erro de tradução do árabe para o latim, mas chamaram de seno, que na verdade deveria ser uma corda. Eles chamam, representado por 100 em português e 5 em inglês. Ele foi definido como a relação do lado oposto a alfa. Por exemplo, se eu fizer seno de alfa, que é B, sobre a hipotenusa, que é A. Assim se define o seno. Então, seno de alfa é B sobre A. Vamos chamar atenção para uma coisa. Esse alfa é o ângulo que está lá. Então, se eu escrevo aqui alfa, vamos passar o seno dividindo, vai ficar B sobre A vezes seno. Passar o seno para cima, então alfa vai ser igual a seno a menos 1 de B sobre A. Assim acha o ângulo. Esse seno a menos 1, aqui, ó, eles vão chamar isso aqui de quê? Da descoberta do ângulo. Nós vamos chamar do inverso do seno, porque elevado a menos 1 é o inverso do seno. Então, na calculadora, quando você tem seno a menos 1, você tem o inverso do seno. O inverso do seno B menos A te dá o ângulo. Pode ser, tem que olhar na calculadora, porque pode ser em grau ou em radiano. Tá certo? Então, seno a menos 1 de B sobre A, aqui nós vamos chamar de inverso do seno. E esse inverso nos dá o ângulo. Enquanto que esse valor aqui, ó, nos fornece o valor do seno todo. Mas eu posso separar o alfa, entendeu? Ó, cosseno significa ao lado de, né? Ou seja, junto à corda, né? A gente vai representar por cosseno do ângulo alfa, é igual ao cateto adjacente, que é C, dividido pela hipotenusa. Então esse é o chamado, por definição, de cosseno de alfa. Nós não precisamos representar aqui o cosseno a menos 1 que a gente já fez aqui embaixo, é o mesmo raciocínio, vocês compreenderam? E tem a definição da tangente, que é algo que toca um determinado ponto. Que aqui, em português, a gente vai chamar tangente de alfa. E a tangente de alfa, ela é o cateto oposto, que no caso é B, sobre o cateto adjacente, que é C. Nós também provamos que tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Como é que nós provamos isso? Tem que dar o mesmo valor lá, né? O que é seno de alfa?
B sobre A. Quem que é cosseno de alfa? C sobre A. A gente multiplica pelo inverso. Então nós colocamos isso aqui certinho, ó, B sobre A, que multiplica o inverso de C sobre A sobre C. A dividido por A dá 1, né? O que sobra aqui? B sobre C, como gostaríamos de provar. Então, as três funções básicas de raciocínio é seno, cosseno e tangente. Tem também a cotangente, que a gente não olha agora, mas depois, ó. Resumindo, seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, cosseno de alfa é o cateto adjacente C sobre a hipotenusa, e tangente de alfa é igual ao cateto oposto B sobre o cateto adjacente C. Então vamos fazer o exercício como exemplo. Mas antes nós precisamos saber as tabelas relativas aos valores de ângulos do triângulo retângulo. Então veja, uma maneira de fazer, memorizar, ó, é colocar 2 no denominador de todos na tabela, tanto do seno quanto do cosseno. Aí em cima, ou seja, no numerador, nós vamos colocar no seno 1, 2, 3 e no cosseno 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Observa como fica fácil. Eu preciso colocar a raiz. Raiz de 1 é 1, não precisa. Raiz de 2, raiz de 3. E aqui a mesma coisa. Raiz de 3, raiz de 2, raiz de 1 é 1. Então esses são os valores do seno e do cosseno dos ângulos. Para colocar a tangente é só dividir seno pelo cosseno. Aí coloca o valor da tangente embaixo. Racionalizando. Então para fazer esse exercício, nós queremos encontrar as duas variáveis, x e p. P é que normalmente é pedido. Então observa que nós temos um triângulo dentro do outro. Vamos usar primeiro o valor que nós temos, ó, 8, que é o valor da hipotenusa, e x é o cateto oposto. Então usando aqui esse triângulo em verde, nós temos a melhor informação é usar o seno de 45, porque eu tenho os valores deles. Seno de 45 vai ser igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 8. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então tudo isso aqui, ó, é raiz de 2 sobre 2. Pela tabela. Ó, nós teremos x sobre 8. Se você está acostumado a simplificar aqui, pode fazê-lo. Se não, você faz a multiplicação cruzada. Ó. E aí nós teremos, na multiplicação cruzada, nós teremos 2x, não há necessidade de fazer isso, é apenas didático, né? Vai ser igual a 8 raiz de 2. Você passar o 2 dividindo, que não é assim que faz, né? Dividir ambos os termos por 2. Vocês também já podem cortar aqui, se ficar mais fácil. Nós teremos que x é 4 raiz de 2. Se você for organizado, você já coloca aqui 4 raiz de 2 igual a x. Agora ficou fácil. Nós vamos pegar esse triângulo maior. A hipotenusa está aqui. E temos esse ângulo de 30. É possível calcular o P, por quê? Porque ele é hipotenusa. E o cateto oposto é 4 raiz de 2. Então, pelo conceito de seno de 30 graus, desse ângulo, o cateto oposto a ele é 4 raiz de 2. Dividido pela hipotenusa, que é P. Ó, mas seno de 30 é meio.
Vamos colocar 1 sobre 2, vai ser igual 4 raiz de 2 sobre P. Multiplicando cruzado, P vezes 1 é P, 2 vezes 4 dá 8 raiz de 2. E é a resposta do exercício.